Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou a Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e sempre tenho a honra de trazer pessoas que me impactam e me impactaram ao longo da minha jornada profissional. Hoje não vai ser diferente, mas para aqueles que são novos aqui no canal, vou pedir para se inscrever, deixar bem anotadinho os comentários e escrever aqui, porque aí vocês me dão argumentos para trazer de novo, e aí a gente consegue explorar outras frentes, porque é pouco tempo no dia de hoje para eu explorar todas as oportunidades, trajetória profissional, trajetória de vida e outras coisas que vocês vão me entender ao longo desse episódio. Hoje eu recebo Ana Zamper. Ela que foi, durante 30 anos, trabalhou em empresas multinacionais de tecnologia, passando por áreas de vendas, marketing, operações, até alcançar a posição de vice-presidente da América Latina na IBM. Entendeu que aquele sobrenome corporativo já não fazia mais sentido para ela. E hoje atua como conselheira de administração no IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças e Interplayers, conselheira consultiva dos projetos sociais da SAS Brasil, do Instituto Ser Mais e também fundadora da Baiazê. Ana, muito obrigada por hoje estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Estou muito animada com essa conexão. Maravilhoso. Ó, já vou adiantando que antes do episódio, eu já estava aqui conversando com a Ana. E assim, vai ser difícil, porque eu faço a curadoria, mas agora eu já estou com vontade de fazer várias outras perguntas. Sempre. E assim, vou tentar me conter, tá? Respeitando aqui o nosso script. Mas eu gosto sempre de começar e falar assim, quem que é a Ana? Né? A gente tem o costume de falar quem estamos. Aquele currículo lindo. Mas quem realmente é a Ana? Para quem só te conheceu profissionalmente, qual que é a tua história? Adoro essa pergunta, porque realmente ainda mais eu vindo do mundo corporativo, o sobrenome corporativo era quem eu era, Exato. né? Eu tenho 56 anos, venho de uma cidade do interior, eu nasci em Jundiaí. Nasci numa família muito simples, minha mãe era professora, meu pai, ele é formado pela Universidade da Vida, como eu gosto de falar, e eu acho que você crescer numa família com esse desenho me trouxe muitos ensinamentos, eu acho que me moldou muito para o que eu sou hoje, né? Na minha casa, somos 3 filhos, 2 filhas e 1 filho. A minha mãe e meu pai nunca nos trataram de maneira diferente. Então, a igualdade social na minha casa não tinha essa discussão. Todo mundo arrumava a cama, todo mundo ajudava na cozinha, todo mundo tinha as mesmas oportunidades, os mesmos desafios, as mesmas provocações. Então, eu acho que isso é um grande ensinamento que eu trouxe da minha família. E obviamente, que eu escorreguei em muitos momentos da minha carreira, a gente até vai falar nisso, de me colocar. Mas eu acho que essa raiz, esse DNA de igualdade, de você se expor, de você falar, eu trouxe muito da minha casa. E a outra coisa é pensar no outro. Também essa questão do impacto social a que hoje eu me dedico, eu trago muito da minha formação familiar. Nós crescemos nessa família simples. A minha mãe era professora de escola primária em comunidade de baixa renda, e nós frequentávamos essa comunidade. Nós todos viemos de escola pública. Então, você conviver com essa diferença, você entender o outro, desde pequeno, a questão de doar brinquedos, de você fazer alguma coisa que incluísse o outro, era muito forte na minha família. Então, também, essas raízes me tornaram e me formaram quem eu sou. Tenho muito orgulho de falar sobre isso. Que bacana. E que história linda. Eu costumo dizer que quando a gente faz essa pergunta do início, ela nos faz refletir muito quais são as nossas bases, né? E quanto mais a gente cresce, eu uso muito essa expressão, mais venta. O que fica são essas raízes, né? Então, quando a gente se vê preocupado numa tomada de decisão, eu digo, qual que é a maior dica? Lembra das suas raízes, das suas bases. Elas vão te guiar qual a melhor decisão que você precisa tomar, né? E aí eu já vou acelerar um túnel do tempo, mas engatar. Então, quando eu leio aqui essa mini bio, 30 anos dentro de empresas multinacionais, e aí, como você bem trouxe, aquele logo, aquele nome daquela empresa já não estava fazendo sentido. O que era não mais fazer sentido para a Ana? Eu acho que com o passar do tempo,
A maturidade, eu acho que foi um ponto super importante para mim. Não fazer sentido culminou com a questão da menopausa, inclusive. Quando eu fiz 50 anos, a minha cabeça virou uma ebulição. E eu ouvia algumas amigas comentando sobre isso, e eu pensava, acho que não, acho que isso é lenda. Mas, de fato, em algum momento da carreira e da vida pessoal acontece isso. Comigo foram, casualmente, nos 50 anos. Então, não sei se é científico ou se faz parte da lenda, mas foi. Eu comecei a ficar muito inquieta em ver coisas que me incomodavam, em querer voltar o meu tempo para trabalhos de impacto social. Na vida corporativa é muito difícil a gente ter muito tempo para poder fazer projetos de impacto social, embora eu sempre fizesse coisas pontuais, eu queria fazer uma coisa com um pouco mais de estrutura, de começo, meio e sem fim. E de poder também aprender coisas novas. Então, eu fiz um curso, logo que eu completei 50 anos, e na segunda aula do curso me deu um desespero, dizendo, meu Deus, esse mundo existe e eu não faço parte dele. Como é que essas pessoas tão interessantes, como é que eu não conheci uma Fernanda lá atrás, sabe? No meu dia a dia corporativo, os nossos caminhos não se cruzariam, né? Então, como é que essas mulheres, que esses homens, que essas pessoas maravilhosas existiam e eu não conhecia? Como é que esses assuntos existiam? Como é que esse mundo existe e eu, sim, tô fora. Eu quero entrar, eu quero pular dentro desse mundo. E aí foi quando eu comecei a me provocar com relação a seguir no mundo corporativo. Estava conectado com esse desenho, com essa busca que eu comecei a ter, né? E aí não, a resposta foi não. Embora eu amasse cada dia cada um dos dias que eu trabalhei no mundo corporativo. Eu adorava o que eu fazia. E na minha cabeça, até um determinado ponto da minha carreira, até um pouco antes dessa ebulição, eu não me imaginava fora do mundo corporativo. Para mim dizer, você não vai amanhã estar na IBM. Não, era inconcebível. Não era possível isso. A minha vida era aquilo. Mas com o tempo eu fui construindo isso e eu acho que foi uma transição muito feliz. Essa transição durou quase 5 anos, né? Mas aconteceu da melhor maneira possível no momento em que tinha que acontecer e com os componentes construídos da maneira que eles tinham que ser construídos. Então, eu acho que é bem isso. Você tem um chamado. Tem. Eu acho que, e para mim foi esse o chamado. E veio tudo junto e misturado. E você foi trazendo, né, algumas pessoas, quando eu estou para completar 40 anos, que eu ainda não fiz, e aí uma das pessoas falou assim, nasce o podcast, então é a crise dos 40, né? Aí hoje, tirando um pouco a personificação que a gente coloca na palavra crise, mas é de fato a gente revisitar todas essas decisões que fizeram sentido. A gente fala muito hoje, e a gente vai explorar ainda a questão de conselho, de liderança, mas a gente fala muito assim, fez sentido até hoje, mas para o que a gente está desenhando para o futuro, não faz mais, né? Então, isso guia muito o papel do líder dentro das organizações, as culturas, a forma da gente ampliar o nosso conhecimento e conseguir desbravar. Então, primeiro é quebrar o paradigma do que é crise, né? Porque crise, no meu ponto de vista, muitas vezes geram insights e provocações para você se remodelar, né? E ver se, de repente, vivi até aqui, fez muito sentido, nem imaginava sair do mundo corporativo, mas vai fazer daqui para frente. E aí tem muita gente que para nesse momento, né? E eu queria muito explorar com você, Ana, no momento em que você tem esse chamado. O que você passou a organizar? O que passou a ser intencional até você viver a vida de não ter mais um logo? Eu acho que algumas provocações. Primeira coisa que começou a ficar muito forte na minha cabeça e eu tenho amigas que falam muito sobre isso hoje, de quem é a agenda? Das coisas que eu ia fazer. Eu sempre ouvi isso, hoje me toca muito forte esta frase. Sim. Então, as minhas amigas comentam isso de maneiras diferentes, mas de quem é a agenda? A outra coisa eu não sou do mundo corporativo, eu estou no mundo corporativo, eu estava no mundo corporativo. Eu passei por um período onde eu acreditava que a carreira, que a vida profissional era algo estático, eu desenhei, tá ali e eu fico ali.
Hoje em dia eu tenho muito claro de que estamos aqui, amanhã estaremos ali. Essa questão, eu até escrevi um post hoje no meu LinkedIn que até combina com isso, sobre a modernidade líquida, que nós temos que nos moldar como a água, passando por todos os seus estágios, né? Então, eu tenho que poder ser esse camaleão, eu tenho que me moldar de maneiras diferentes, eu tenho que parar de ter aquela coisa dura, fechada, sisuda. Eu tenho que ter essa flexibilidade, né? Então, esse ponto eu demorei muito para entender isso. Que não era errado eu começar a me questionar de que eu queria fazer outras coisas, mas sim era parte da minha evolução. E a questão eu voltei depois de um tempo já de aposentada, eu me aposentei pela IBM, eu voltei de um tempo, fiz um painel na IBM, eu estava te comentando que eu adoro moderar painel, fiz um painel a convite do IBEF na IBM, que foi uma delícia, e quando eu entrei no prédio, me deu aquele aperto, aquele calor no coração de ver as pessoas, foi muito gostoso isso. E quando eu saí, eu falei, que coisa boa, né? Eu poder ter vindo, poder ter entendido que isso aqui fez muito sentido na minha vida. Na verdade, era a minha vida durante 31 anos, mas hoje eu tenho muito carinho, mas não faz mais. Então, eu até brinquei com umas amigas, né? Que bom que a gente pode trocar de sapatos. Exato. Prova disso é Cinderela, né? Que graças à troca de sapato encontrou o príncipe. Então, eu acho que essa analogia é uma analogia bem importante para a gente trazer. A cada momento você vai usar um sapato diferente. Sim. E a possibilidade de você deixar calçar outros sapatos, né? Eu digo que por muitos anos dentro do mundo corporativo, aquilo era a única forma de se viver, né? E aí a gente pode abrir uma narrativa gigante do porquê, mas fazia sentido, né? E aí quando você se vê numa situação de que não faz mais sentido e replanejar tudo isso, você trouxe em alguns momentos a questão do olhar para o social, né? E eu imagino, mas eu quero explorar, que tem muito a ver com as suas raízes, né? Então, sua mãe é professora, como que passa a ser, então, nesse processo de virada, ser um olhar intencional para atuar no setor, em ONGs e tudo mais? Isso é um negócio curioso até, né? Eu sempre fiz trabalhos sociais, mas trabalhos sociais muito focado em assistencialismo, né? Muito, muito trabalhado nisso. E eu adorava, era uma coisa que me fazia bem, que me completava. E aí, conversando com um amigo, eu disse, eu quero fazer um trabalho de mais estrutura, de mais longo tempo, de mais profundidade, onde eu possa, inclusive, começar a pensar em coisas diferentes até para o meu futuro, né? Eu penso em mim como uma senhorinha de cabelo branco trabalhando em projetos sociais, assim, até o final da vida. É isso que eu penso. Essa é meu modelo visual, né? E aí, ele me apresentou, a SAS Brasil foi meu primeiro estágio, digamos assim, no mundo social, estruturado no mundo social, quase que corporativo. E eu fiquei encantada. Eu fui fazer uma entrevista, porque na verdade, eu me inscrevi para ser voluntária de uma expedição da SAS. E a médica, muito inteligente, muito sábia, me chamou para uma entrevista, uma das fundadoras. E na entrevista ela me disse, o que você vem fazer aqui? Eu falei, olha, eu queria fazer um trabalho social, quero dedicar tempo e tudo. E ela me colocou a provas duríssimas, né? E ela conta essa história. Ela me fez uma entrevista, assim, horrorosa, na verdade. Porque ela trabalhou do meu lado psicológico para me demover da ideia de ir na expedição. Você vai dormir, talvez em barracas, talvez em redes, você vai dividir banheiro com 10 pessoas, você vai passar horas no ônibus. Tá bom. E ela brinca, ela fala, eu pensava, meu Deus, essa mulher vai vir na expedição, vai me dar um trabalho. Nossa, né? Vai reclamar de tudo, vai reclamar, né? de tudo. Bom, enfim, eu fui na expedição, eu amei. E aí as coisas, eu acredito muito nisso, como as coisas tudo tem um chamado. Passamos muitas horas em ônibus, em deslocamento de ônibus nessa expedição. E no final já, nas últimas 20 horas no ônibus, chegando no Ceará, sentamos juntas, eu, ela, mais o Altair, que hoje também é conselheiro da SAS, mais uma médica que estava conosco, e comentamos sobre como aquilo era uma potência, como aquilo tinha todo um aporte de valor e podia ter um trabalho diferenciado, inclusive de fundraising,
Porque, obviamente, como social, você Sim. trabalha e vive de doações. E aí, decidimos fundar o conselho. E aí, eu entendi naquele momento por que eu tinha acabado de fazer o curso de conselheiras. Eu fiz na Samboa BPW. Então, quando eu fiz, eu não tinha muito essa ideia de para que eu ia usar. Eu não fiz pensando o curso de conselheiras. Essa já é uma boa Eu não desmistificar, não foi intencional. Não, pra... de conselheiras não. Eu fiz quando eu dei essa pirada, digamos assim, nos 50 anos. Falei, quero conhecer gente nova. Fui para a Sampo, porque eu conhecia o CEO da Sampo, o Zé Cláudio Securato, pelo IBEF. Ele me apresentou o curso, eu falei, why not? Eu não sei o que é, mas why not? Né? Eu tinha uma visão bem diferente do que era conselho. E naquele momento eu falei, eu entendi agora por que eu fiz esse curso. Então, fundamos o conselho da SS no ônibus, e aí depois a gente trabalhou. Então, foi o meu primeiro trabalho, assim, de conselho. Eu escrevi o estatuto do conselho, obviamente que tudo isso já, passados os anos, está muito mais profissional. Mas aí eu entendi o quanto essas coisas são conectadas. Porque uma ONG, qualquer projeto social, vive na base de doação, da transparência, da ética. Então, a questão de governança é chave. Se você não tiver isso, a ONG não para em pé. Não tem como. Como é que você vai monitorar doações e ter essa discussão, essa troca, essa devolutiva? Não tem como. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Eu hoje falo muito acabei fazendo vários cursos relacionados a conselho, e várias pessoas que me procuram falam, eu queria sair do mundo corporativo e entrar em conselho. E é um conselho que eu dou, um advice que eu dou, comece por um conselho de um projeto social. Primeiro porque esses projetos sociais precisam de pessoas que têm essa formação em mundo corporativo ou em cursos, enfim, essa educação relacionada ao mundo de conselhos. Segundo porque você está mudando de carreira. Sim. Então, você tem que fazer estágio, né? Exatamente. Você não vai entrar como conselheiro já, num conselheiro de uma empresa AAA, ser presidente do conselho. Mas as pessoas ainda têm essa... Tem essa, né? Não tem. Não vou perder o status, eu vou de CEO ou vou de VP e vou sentar como conselheiro sênior, né? Exato, óbvio. Presidente do conselho, secretário, mas não é isso. Você tem longe disso. Você tem que fazer o estágio. E por que não fazer um estágio numa ONG? Eu fico pensando nisso. Então, assim, vai aprender e vai contribuir. E você contribui muito, e você aprende muito, enfim. Para mim, eu acho que é uma passagem que todo mundo que quer entrar para o mundo de conselho deveria ter. E você trouxe esse ponto, né? Eu sempre falo, né? Até porque o mundo de conselho é super novo para mim. Eu fiz a formação no IBGC e assumi minha primeira cadeira no ano passado. E aí eu brinco que eu sou uma aprendiz com potencial no conselho, sabe assim? Por quê? Porque eu me considero super novata, mas com muita sede, né? Sabe aquela sensação de mudei agora de carreira e eu quero aprender tudo, mas eu quero aprender tudo com as pessoas que já estão lá. Me conta, né? Então, com essa minha inquietude, que também me faz estar nesse papel aqui e querer explorar você, como é ser um conselheiro dentro de um ambiente social onde você tem que provar tudo, prestar conta de todas as doações ou a forma que se recebe ali financeiramente, controlar financeiramente? Eu acho que ser conselheiro, independente de onde você se aplica, primeiro ponto que o conselheiro tem que ser humilde. Ótimo. Eu acho que é muito importante. Você está entrando, e você mesmo falou, você é um aprendiz. Isso. Você está entrando numa empresa que não é a empresa na qual você se formou, na qual você trabalhava, e talvez não seja nem a sua área de atuação. Talvez seja justamente esta coisa que o conselho está buscando, né? Essa diversidade cognitiva. Então, ter humildade. Você está entrando, como você disse muito bem, um aprendiz. Então, perguntar, estar próximo da gestão, entender. Então, eu acho um ponto super importante. A outra coisa é não se furtar de comentar, não se furtar de falar. Isso era muito falado nos cursos que eu fiz relacionados a conselho. O conselho tem que falar, tem que se expor. E eu, nas primeiras reuniões, eu pensava, por quê, né? Se eu não sei. Mas talvez o meu não saber provoque uma pergunta que também o grupo não sabia até então, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. A outra coisa é a capacidade de adaptabilidade. O conselho trabalha
em, obviamente, revisar demonstrações financeiras, curtíssimo prazo, né? E talvez olhar para trás. E, ao mesmo tempo, acabou aquilo, no próximo minuto é decisão estratégica. De experiência de cliente, de riscos, de M&A. Então, como é que você faz isso? Então, você tem que ter na cabeça essa questão da adaptabilidade, a ambidestria. Eu gosto muito de usar esse termo ambidestria, que o conselheiro sente, obviamente, tem a preocupação financeira, ele está ali para revisar isso também, independente do comitê ou conselho que ele esteja, acaba passando por isso. Talvez menos de pessoas, mas em geral sim. Mas você ter essa cabeça de você juntar as duas coisas. E no meu caso, um grande desafio foi, eu venho do mundo da gestão. Sim. Então, eu era operacional. Aí eu sento num conselho, a gente precisa discutir isso, eu já quero levantar a mão e dizer, pode deixar que eu faço. Sim, daqui que a execução é comigo. Exato, mas eu não sou nem funcionária daquela empresa, né? Então, me dá, assim, tem muitas vezes que eu me controlo, mas isso está sendo um ótimo aprendizado. Então, através de participação, talvez, de comitês, sim, você vai traçando esse ponto. Uma coisa que eu queria comentar sobre esse mundo de conselhos, né? E eu acho que você pode me ajudar aqui. Quando a gente estava brincando, a pessoa acha que saiu do mundo corporativo, já vai sentar ali no mesmo... O sênior. Sênior, né? Super, valor, 100% de valor agregado. Sim. Não é esse glamour todo. Isso. Então, eu acho que é um ponto importante que eu gosto de desmistificar isso. Para você ser conselheiro, você vai passar por um processo de entrevistas, como a gente passou no início da nossa carreira ou em mudanças de emprego. Então, meu primeiro desafio foi, quando eu saí do mundo corporativo, eu tinha um currículo de mundo corporativo. Então, as primeiras entrevistas eram, me conte a sua história. A minha história, eu trabalhei 31 anos, fui tal... Não. Quais são as suas experiências, as suas habilidades, o seu valor agregado? Então, eu acho que essa é uma dica que eu deixo, prepare o seu storytelling. Exato. O seu pitch naquele momento. O que você entrega, né? O que você entrega? Por que aquela empresa vai te trazer? Sim. Não é pelo teu currículo. Óbvio, o currículo te leva até ali. Sim. Mas quais são os pontos de valor, como é que você conecta com a empresa. O outro ponto que a gente estava até falando também, a questão do networking. Nos processos de seleção para conselho hoje, não são todos os processos que estão em mãos de headhunter. Aliás, eu diria que é a minoria. Minoria. Dados atuais, a gente está falando aí de 8% no Brasil. 8%. Então, assim, obviamente que as empresas que estão começando a ter um processo de conselho, elas estão mais abertas para que um headhunter ajude. Mas, quando a gente pensa no volume total hoje, é muito baixo ainda. Então, tudo funciona, acaba sendo networking. E aí circule. Isso. Então, circule, faça cursos de formação. Eu acho muito importante. Você tem que sentar numa cadeira preparado. Formação e a certificação são duas coisas muito diferentes, mas pelo menos a formação, para você sentar em conselho, qualquer que seja, você tem que ter. Eu não consigo... Assino embaixo. Não consigo... Essa história de, não assume, mas... Você tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Vá atrás. Aquele gabarito, voltando, tenho 20 anos, 30 anos como VP, como CEO, tô preparado. Não tá. É outro chapéu, é outro escopo, senão você vai cair na tentação de virar um executor, né? Se você não tem esse olhar. E aprender o que é a governança. Eu acho assim, trabalhando em empresa grande, você tinha muito essas lições, mas é totalmente diferente. Totalmente. Então, a educação é fundamental. Então, passar por isso. E um outro ponto que eu acho muito importante, um desses cursos me deu essa visão, que eu também não tinha, você tem que decidir que tipo de conselho você quer. Ótimo. Então, também não é sair mandando currículo para todo mundo dizer, quero ser conselheiro. Não. Você quer ser conselheiro primeiro de administração, consultivo, fiscal, eu quero estar num comitê de sustentabilidade, num comitê de inovação, num comitê de pessoas. Então, primeira coisa, define o que você quer. Ótimo. Nicha, né? Seja nichado. Segundo ponto, que tipo de empresa? Eu, por exemplo, adoro trabalhar com empresas de pequeno e médio porte.
Porque, para mim, é uma troca, assim, é muito mais... É muito mais em ebulição, assim, sabe? Sim. As reuniões, é muito mais rico. Assim, aquela confusão que mistura com a gestão, confusão no bom sentido, sim, mas eu gosto disso. Eu me sinto viva e é muito recompensador para mim. O outro ponto é qual é o nicho, o segmento de mercado. Eu, por exemplo, nunca poderia aplicar, penso eu, para ser conselheira de um banco. Eu não venho desse mundo. Sim. E, para mim, eu tenho que agregar valor. Então, que valor eu agregaria no mundo de bancos? Talvez muito pouco, porque não é meu espaço de fala. Óbvio, você pode estudar, mas não é. Então, eu acho que você tem que montar isso. Então, e outro, como é que está alinhado com o teu propósito? Sim. Conectando, de novo, a questão do propósito. O negócio fim daquela empresa fala com as tuas crenças? Fala com o teu coração? Quem está sentado no conselho são as pessoas que têm o mesmo propósito que você, os similares. Você tem que fazer também esse trabalho. Super. Não é aquela coisa, me chamaram. Não. Você tem que fazer toda essa pesquisa. E esse ponto eu falo muito porque é a tua assinatura. É cara a nossa assinatura. E eu já tive conversas com pessoas que estavam em determinado momento da carreira, que falaram, o que aparecer eu vou aceitar. Eu sou sempre partidária de você pensar, é ali que você vai deixar a sua assinatura, porque é o seu nome. E tem um ponto que a gente precisa desmistificar, que muitos não se atentam, que é a responsabilidade quando você ocupa a cadeira de conselheiro ou conselheira, né? Essa questão de ser meio que natural, agora eu vou ter uma posição mais estratégica, nem vou entrar no cunho de volume de trabalho, de remuneração, porque... Não sei quem que falou isso, mas virou um mantra que ganha-se muito, que trabalha-se pouco. Olha, vou deixar esse capítulo até... Eu queria achar onde está isso. Bem, esse job description, eu que desenhei muito job description de conselheiro, eu que estudei, nunca vi, né? Então, é importante também a gente tirar esses mitos, né? E trazer o que é a verdade, o que é a essência do papel do conselheiro, que também está numa jornada de transformação, né? E aí eu quero muito engatar em algo que é seu core e, ao mesmo tempo, entender como isso você consegue trazer ou consegue ter uma visão dentro do mundo do conselho, que é esse olhar de inovação, de futuro, de tendência, tecnologia como um todo. Qual que é a sua visão hoje? Esse é um ponto super importante, né? Porque hoje, quando você trabalha com qualquer segmento de mercado, independente do tamanho da empresa, seja ela startup ou uma empresa listada, a tecnologia faz parte do dia a dia, né? Não dá para negar. Está ali e faz parte. E aí, o que eu vejo? Executivos e conselhos têm que estar muito preparados para trazer esse tema para a pauta. Então, exemplos muito básicos. Uma das reuniões que eu participei, teve uma discussão de... os estagiários, aqui a gente contratou um grupo de estagiários e demos uma tarefa para o grupo de estagiários. E apresentaram a tarefa com uma qualidade maravilhosa e depois descobrimos que foi toda feita com base no ChatGPT. Então, causou, assim, um furor de vou aceitar, não vou, imagina, contratei estagiário, ChatGPT. Minha pergunta estava bom o trabalho? Estava excelente. O estagiário entregou no tempo? Entregou no tempo. Então, qual é o problema? O problema é que eu não quero que ele use o ChatGPT. Por quê? Sim. Você não está minimizando o trabalho do estagiário. Para estar bom daquele jeito, o estagiário fez uma curadoria. O grupo de estagiários, eles fizeram uma curadoria. Eles investiram tempo em fazer o prompt. Eles investiram tempo na dinâmica com o algoritmo. O algoritmo não vai responder perfeito. Você põe uma palavrinha, você tem que interagir ali para sair um conteúdo. Pois é. Então, assim, tem muito valor no trabalho que eles fizeram. É um valor, um trabalho diferente do que... A tarefa é diferente do que você achava. Mas o trabalho em si é o mesmo. Então, qual é a política de uso de ferramentas de IA que a empresa tem? Mas ninguém usa aqui. Como ninguém usa? A gente acabou de discutir essa questão do ChatGPT. Você acha que ninguém está usando o ChatGPT? Assim como ninguém usa Google para fazer search de coisas, de preço de passagem para o final de semana. Ninguém usa dentro da empresa. Não, mas a gente tem uma política. Então, ótimo. Então, qual a política para IA? Então, eu estou dando esse exemplo que parece um exemplo super banal, mas são temas hoje em discussão nas empresas. Então, o conselheiro ou o executivo está preparado para provocar essas questões? E o que eu vejo
em alguns temas que são talvez um pouco mais robustos, na questão de cybersecurity, por exemplo, os conselheiros executivos não querem trazer esse tema para a mesa. Sim. E não quer porque, volta a questão da humildade, né? Eu não trago porque eu não sei. Sim. Então, se eu não sei, como eu vou opinar? Uhum. Então, eu não posso dizer que eu não sei. Sim. Só que hoje dizer que eu não sei é muito poderoso para um executivo, né? Mas, enfim, a minha geração não foi criada dessa maneira. Nem a minha. Cybersecurity, outro tema. Provocações que a gente faz e nas andanças aí de empresas, de cursos, de comitês, etc. Quem cuida do comitê de... Tem comitê de cybersecurity na sua empresa? Tem. Quem cuida? TI. Uhum. Aí a minha primeira pergunta é, TI, vocês têm revisões dentro do seu conselho, do seu grupo diretivo sobre o tema? Não, TI. Ah, ótimo. Então, se eu venho de TI, então eu posso falar, TI é um grupo muito conservador, né? Se tiver um problema, tiver um ataque à sua base de dados, o que TI vai fazer? Shutdown em qualquer interação com o mercado. Sim. Isso é um bom grupo de TI. Ah, não, mas pelo amor de Deus, não posso deixar de faturar. Sim. Então tá. Então você está dizendo que você, como negócio, pode deixar de faturar. Então o que você fez dentro deste comitê de cyber? Não, TI tem que ver isso. Não, TI não sabe que você não pode deixar de faturar. Então acaba virando quase que um telefone sem fio, né? Sim. Então criar esses grupos multidisciplinares, trazer esse tema para a pauta requer educação sobre o tema, requer repertório. Hoje eu vejo os conselheiros aí de médio prazo, talvez, e líderes têm que estar muito, muito conectados e muito letrados na questão de reputação. Muito. Reputação digital, ética e credibilidade. Um post, Ana, quantos casos que a gente vê, né? E às vezes a empresa nem tá nas redes, né? E ela é impactada porque outra pessoa começa a compartilhar, viralizar. Exato. E aí, assim, crise instaurada. Vamos lá, junta time, o que a gente vai falar agora, Exato. né? Mas a gente já deveria ter isso pronto. Da mesma maneira que eu tenho comitês de, sei lá, de crise de qualquer coisa. Então, são coisas que os conselheiros e os C-level têm que estar antenados com essa dinâmica nova do grupo, do mundo. Então, não é assim, eu preciso aprender tecnologia porque está no hype agora. Não, eu preciso aprender o entorno da tecnologia conectado no negócio, porque hoje eu não vivo mais sem. Então, como é que a tecnologia melhora a experiência do meu cliente? Sim. Como é que eu faço análise de risco dentro das empresas relacionados aos pontos de contorno, de conflito ou de interação com o mercado da tecnologia? Também é outra coisa dizer, mas eu não tenho... Meu único risco de tecnologia é vazamento de dados. Oi. Eu posso abrir um Excel aqui de riscos. Entendeu? Né? Então, como é que você pode abrir o Excel? Porque você estudou, Sim. né? E vivi, tá? Exato. Tem coisa que eu não estudei, não. A verdade, nu e cru aqui, que eu também sou muito sincera, descobri. Falei, nossa, podia isso? Podia, sabe? E aí você fala, nossa, tá bom. Então, vamos lá. Aprendi na marra, mas também é um aprendizado. Mas é um aprendizado que certamente depois você foi se educar sobre, né? Verdade. Então, eu acho que essa conexão de você trazer esses temas de maneira natural para o perfil da liderança, para a cadeira do conselho, eu acho que é uma obrigação, por exemplo, eu me vejo na obrigação de fazer isso. Eu fui formada em tecnologia, estudei tecnologia e amo tecnologia. Então, como é que eu posso contribuir para isso? Sim. Então, sim, não tem como ficar de fora. Não tem como delegar. Porque delegar também volta à questão da humildade. A hora que você delega, você fala, poxa vida, eu estou menos empoderada. Outra coisa, questão de dados. Eu adoro ouvir Diego Barreto do iFood toda hora. Adoro ele. Ele fala, sexta-feira passada ele fez uma apresentação no IBEF, eu já vi várias vezes esse conteúdo dele. O iFood é uma empresa de dados, é uma empresa de tecnologia. Ninguém apresenta uma ideia sem que ela seja, de fato, uma hipótese testada. E como é que você testa a hipótese? Você tem acesso a um data lake. Então, cada executivo faz as suas próprias queries, digamos assim. Eu acho isso muito poderoso. Sim. Eu acho demais isso. Então, é você trazer para o executivo de como é que ele se prepara para fazer isso.
No curso que eu lidero na Sampo, é um curso de IA para executivos, a primeira aula é essa. É como é que eu, executivo, independente da cadeira que eu estou, aprendo a fazer modelagem de dados. Então, é trazer o poder, sabe? É dar aquela tranquilidade de que, poxa vida, eu testo 37 teses aqui e eu escolho qual a tese que eu sigo para trabalhar, para aprofundar. Então, eu acho muito importante isso. E é um tema que, você vê que eu me empolgo, né? Porque é um tema que eu adoro. Não, eu te confesso que ao longo da minha jornada não era um tema que eu me aprofundava. Com o passar do tempo, e aí você vai crescendo na carreira, é natural você se conectar, né? Eu tive área de comunicação e várias vezes a gente se via em gestão de crise. Mas porque eu estava lá na ponta vendo o que eu não tinha desenhado internamente. E aí essa questão de ter um time multidisciplinar, é isso, eu não posso só estar com a cabeça de tecnologia, eu também não posso só estar com a cabeça da pessoa que olha a comunicação externa, e ao mesmo tempo eu não posso só estar com a cabeça do jurídico. E aí assim, você começa a criar um conhecimento, porque também é uma situação nova, né, Ana? Tudo isso que a gente está falando, redes digitais, IA, programar algumas vertentes ou modelar algumas coisas, eu costumo dizer que quando a pessoa fala assim, IA é algo passageiro, eu falo, vamos conversar. Eu fico só pensando, eu brinco que eu tenho um banco de dados de como adaptar o que passa na minha cabeça. Porque a vontade é falar, não, peraí, jura mesmo que você tá falando isso pra mim? Que mundo você vive, né? Que mundo, a gente não tá no mesmo planeta, né? Mas, é uma coisa que gera muito interesse. Eu, particularmente, quando eu me vejo numa situação que eu não conheço, e IA foi um desses casos, eu comecei a estudar e comecei a tentar brincar. Eu falei, foi numa tentativa de brincar. E hoje, ele me responde muitas coisas, mas por quê? Porque eu sei qual a minha parte frente a essa ferramenta, né? É um chat em que se você faz perguntas inteligentes, se você interage com conteúdo inteligentes, muito provavelmente, a depender do conteúdo, ele vai te responder 3 vezes mais rápido, consolidando ideias, juntando várias situações que eu não conseguiria. Exato. Então, assim, e o que traz isso? A oportunidade da gente linkar o humano com a cabeça analítica do humano, com a experiência, com trajetória, com uma base de dados que a gente, como humano, não consegue processar tão rápido, né? Então, como que a gente alia tudo isso? E eu trouxe essa pergunta do conselho porque eu ainda vejo muitos tabus, né? Então, muito de origem, porque os conselheiros que estão ali não necessariamente beberam dessa fonte ou se abriram para isso, mas é algo que não tem mais o caminho. Então, esse é o desenho do conselho daqui para o futuro, né? Não é nem só o futuro, é o hoje, né? O futuro é hoje, é o que a gente põe como pauta para que a gente consiga ver um resultado ali mais para frente. Ali mais para frente, 2 anos já, né? Então, no máximo. No máximo. Sabe que ontem eu tive na Unicamp, né? O lançamento do Living Lab, que é o primeiro laboratório de pesquisa e desenvolvimento de aplicações para a saúde digital no Brasil. Então, é uma parceria da Unicamp com a SAS Brasil e alguns outros participantes. Então, vários debates no palco, pessoas incríveis, e um deles foi um professor e pesquisador. E uma das perguntas para ele foi, como é que eu respondo aos erros da inteligência artificial? Ele falou, eu fico muito incomodada com os erros, né? E a minha primeira reação era levantar a mão e dizer, coloca um expert. Porque é o que você falou, as coisas caminham em conjunto. Isso. E integradas. Não é excludente. Não é excludente. E esse professor, ele deu uma resposta muito interessante. Ele falou, para você ter qualquer modelo funcionando, seja eles base de dados, seja ele inteligência artificial, seja ele modelo relacionado a blockchain, qualquer que seja, você tem que ter quase que uma certificação dentro da sua empresa. Que é exatamente isso que você disse. Você começa a testar e você chega num nível de que a resposta está desenhada para o seu contexto. Mas como é que você vai fazer isso? Com um grupo de experts interagindo e desenhando e fazendo a curadoria e modelando e colocando dados para essa interação. Então, o algoritmo funciona melhor ou pior de acordo com o esforço que você coloca para tanto. Então, e aí teve um médico que fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, eu tenho uma clínica de ginecologia e eu tenho usado
a IA, eles criaram um frame de trabalho com a inteligência artificial para fazer o contraponto dos exames e das avaliações que os médicos da clínica estão fazendo. Então, ele falou, por que eu estou fazendo isso? Ele falou, porque eu quero saber se os meus médicos estão antenados a tudo que tem hoje. Sim. Se os meus médicos estão olhando o paciente de uma maneira holística. Eu não quero que o médico pegue o exame e diga, tem isso. Não, eu quero que ele olhe o paciente como um todo. Então, isso também é um caminho do futuro aí da saúde, né? Mas é muito poderoso isso. Muito. E o ser humano no centro, né? Em nenhum momento... Você tira. Pelo contrário. Ao contrário. E é expandir a consciência, né? A gente conseguir cada vez mais ter um olhar para o novo como ele sendo algo que vai nos ajudar a caminhar, né? Então... por mais que a gente fale num processo de change, né, que algumas pessoas podem ser tidas como detratores, eu sempre faço o convite para ela tocar naquilo que incomoda. Porque normalmente o incômodo, ele tem associado a uma mudança, seja ela de pensamento, de história, mas eu tive minha trajetória nesse sentido e isso vem contra. Veja se não vem a favor, principalmente para o mundo que a gente está vivendo, esse mundo que o tempo inteiro as coisas mudam, né? E a oportunidade de se desenvolver e, enfim, constituir uma opinião distinta. Exato. Sabe que eu deixo aqui um convite para as pessoas lerem um livro chamado IA Superpowers, que é do Kai-Fu Lee. Ele tem um modelo que eu acho, assim, para mim, simplifica muito dessa discussão de a IA e o ser humano, a IA e o trabalho. Ele monta uma análise em quadrantes. E ele comenta ali como na verdade ele fala da tarefa, ele não fala do trabalho. Se esta tarefa será ou não, ou poderá ser ou não substituída por inteligência artificial ou qualquer tema de tecnologia, porque a tecnologia é muito mais ampla do que a questão da IA. E tem um quadrante que ele mostra que as tarefas que requerem maior criatividade e empatia jamais poderão ser substituídas. Então, esse trabalho em conjunto a 4 mãos é muito interessante. Agora, um trabalho massivo, repetitivo, e você bem comentou, que exija uma conexão de muitas variáveis, é óbvio que esta tarefa vai ser substituída e com louvor pela máquina. Por favor. Por favor, exato, né? Faça isso e me dê para eu poder ir um passo além. Então, esse livro eu acho que elucida muito, a gente usa esse livro no curso na Sampo, para a gente dar uma embasada e provocar essa discussão. E você trouxe um tema, e não está no script, mas eu vou pedir muito como foi desenhar o seu pitch como conselheira, Ana. Foi algo que você tinha já fácil? Não. Não? Qual o processo? Para quem está nessa fase, assim, como você desenhou e se ele mudou nessa jornada, né? Conforme você foi criando o corpo, foi entendendo o papel da... Hoje eu sou uma conselheira. Nada fácil. As minhas primeiras entrevistas, que hoje eu vejo que foi um fracasso total, era bem nessa linha. O que você quiser, o que a sua empresa quiser, eu posso fazer. Eu trabalhei 31 anos na IBM, eu fui operações, eu fui vendas. Adoro trabalhar, né? Adoro trabalhar, não tenho medo de aprender. Isso. E aí a pessoa do outro lado pensa, meu Deus, o que ela está me agregando? Nada, né? Então, o primeiro ponto da construção... Eu tive muita sorte, eu tive vários presentes na vida e foram pessoas que me ajudaram em momentos. Então, num dos cursos que eu fiz, tinha um programa de mentoria e, além disso, eu sempre busquei muito conversar com pessoas, porque, de novo, eu coloquei na minha cabeça que eu estava iniciando nesta carreira. Então, como eu iniciei no estágio, eu tinha que conversar com as pessoas. E aí, o primeiro grande ponto foi qual é o mercado que você quer entrar, para onde você quer aplicar. Quando eu entendi isso, aí ficou mais fácil de eu definir o pitch. Então, obviamente, eu tenho o currículo da IBM, do mundo corporativo, eu tenho um currículo muito mais curto, mas hoje o meu pitch é quais são as minhas áreas de valor agregado. Eu trabalho bem nessa questão da inovação, da tecnologia, eu trabalho muito bem nessa conexão, nessa avaliação holística, nesse modelo de ambiguidade. Eu trabalho muito bem em gestão de crise, por incrível que pareça, eu adoro. Não a questão reputacional, mas resolver os problemas ali eu adoro. Enfim, aí eu fui compondo.
E um ponto que mudou muito no meu pitch, até eu fiz uma entrevista semana passada, que foi super interessante, já é a segunda entrevista nesse processo. Como é que este seu, por exemplo, resolução de crise, nesse modelo, a gente está com essa questão, como é que você traz isso? É você trazer pelo aspecto de gerência de negócios, e não no micro. Porque eu, quando era gestão, eu trazia no micro, né? No detalhe da função. Para mostrar que tinha um detalhe. Agora, eu não preciso no detalhe. Como é que você muda o comportamento? Como é que você muda a prioridade? Como é que você traz novos temas? Eu acho que é isso. Mas é treino, tá? Eu não tenho a resposta, não. Mas eu acho que é treino. E você se permitir. E, de novo, entender que você está iniciando, que você aprende isso, como você bem diz, converse com muitas pessoas. E faça o pitch e peça para a pessoa te criticar, que é uma coisa que a gente não gosta de ouvir, né? Ai, tá péssimo, mas você tem que ouvir isso que tá péssimo. E eu digo que os feedbacks mais reais, que foram mais difíceis de ouvir, foram os que mais fizeram a gente remodelar, né? Porque, nossa, tá ótimo, e você ainda ficou com aquela sensação de que poderia ser melhor, então dá atenção para aquilo. E conversar com as pessoas, ter essa abertura de dizer, estou aprendendo sobre o tema, você que já está há 3, 4, 5, ou às vezes já mais de 15 anos até como conselheiro, nesse caso a gente está falando de conselho, mas a dica é para todo mundo, né? É uma coisa nova. Conversa com quem conhece, né? Se coloca com humildade, pede para a pessoa te contar, né? Muito no papel de mentoria. E aí, quando eu vejo esses desafios, pensando já mais para o futuro. Então, hoje, tendo uma análise até um pouco mais segura do que é o mundo do conselho, e você está em sala também, acompanhando várias pessoas, o que você vê como um desafio que serviria como dica para quem está ouvindo? Para se preparar, então você trouxe no início, buscar se formar como conselheiro, mas quais são as principais tendências, e aí muito numa perspectiva de inovação? Eu acho que o primeiro ponto, a questão da inovação, é trazer para dentro da empresa a preocupação relacionada a impacto social. Eu ouço muito isso na SAS, no Ser Mais, e agora eu entrei no comitê de fundraising da Plano International. A gente não deveria falar de negócios de impacto social. Todos os negócios deveriam ter como valor agregado o impacto social, como razão de ser o impacto social. Então, isso deveria ser redundância, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto em tudo que eu faço hoje, eu, como conselheiro, que deveria estar trabalhando na estratégia, que deveria estar trabalhando no direcionamento da empresa, num expert, né, numa pessoa entendida no que está acontecendo no mundo, como é que eu inovo pensando em sustentabilidade. E tudo que eu faço com a tecnologia. Então, a inovação, sustentabilidade e tecnologia, esse tripé tem que fazer parte do repertório do conselheiro. Não dá para desconectar isso. Então, como é que a gente faz isso? Essa questão, a gente vai até falar semana que vem disso, do eco-digital. A gente fala muito do digital, que por um lado ele é ótimo, por outro lado ele consome mais energia, mas ao mesmo tempo o líder tem que se posicionar. Ele quer a sustentabilidade, ele quer gastar energia, cada hora ele vai querer uma coisa, ele está ali. Então, como é que se prepara? Como é que você trabalha, mas sempre a inovação, sustentabilidade e tecnologia? A outra coisa que eu vejo é como é que se prepara para o futuro, essa questão que a gente comentou agora de mídias sociais. Não dá para a gente se isolar. Eu comecei a estudar Creative Economy, não end-to-end, mas alguns temas relacionados à Creative Economy, questão de engajamento, a questão reputacional. São temas que não eram falados no conselho. Sim. E hoje um conselheiro bem informado, bem formado, tem a obrigação de trazer essa discussão. Então, como é que eu trago isso? A outra questão é a integração do mundo físico com o digital. Não dá, de novo, para o conselho não falar sobre isso. Sim. Eu tenho que ter essa dinâmica dentro do conselho. Então, acho que são temas assim que parecem muito básicos. Para mim, eu venho desse mundo de tecnologia. Então, sim, era meu dia a dia. Mas são temas muito caros e pouco apreciados ainda. E a outra coisa que eu deixo a dica aqui para vocês que já são conselheiros, e aqui eu vou olhar para a câmera, para vocês que já são conselheiros e que estão no conselho, abram a cabeça quando a gente está falando de contratação de novos conselheiros.
porque eu ouço de muitas pessoas, mulher formada no mundo de conselhos, tecnologia, hot commodity. Não. Ainda as contratações são muito focadas no networking atual. Sim. E está muito, que ainda, embora tenhamos muitas mulheres já formadas e preparadas para assumir cadeiras de conselhos, selos, que certificam empresas aí nesse mundo de conselhos, quando a gente tem uma dinâmica boa entre homens e mulheres, ainda é um mundo muito masculino, porque vem do passado. O conselheiro era a segunda parte da carreira, né? Sim, era a continuidade dele, né? Exatamente. Então, hoje não é mais. Então, abre a cabeça com relação a mulheres e principalmente com essa questão da diversidade cognitiva também. Sim. Ter pessoas de marketing, pessoas de RH, pessoas de tecnologia, faz diferença quando a gente fala nesse portfólio inovador aí e nessa questão da ambidestria, inclusive, da liderança. Nossa, com certeza. E eu tenho sempre a difícil missão de ir caminhando para o final, sabe, Ana? Eu comecei dizendo que eu poderia explorar várias frentes, tive que afunilar, mas eu gosto muito de terminar o nosso episódio, o canal tem a cara e a coragem, né? Você trouxe diferentes momentos, primeiro por toda a disrupção, né, de determinado momento da tua vida, falar... Não é mais o corporativo. Então, para onde eu vou? Me colocar humilde numa nova trajetória, fazer essas descobertas, chegar no senso do propósito de que primeiro começar por uma vertente social, né? E com um background enorme. E hoje, obviamente, está vivendo outras realidades como conselheira, mas... O que você traria? Seja um exemplo, uma dica que para você simboliza muito e é um marco de orgulho que você teve que ter a cara e a coragem. Acho que primeiro eu percebi que a idade não é barreira para nada nessa vida. Se alguém ainda acha que uma mulher nos 50 anos não pode se reinventar, tá fora, né? Fala prazer. Né? Prazer, exatamente. Eu e várias pessoas que eu conheço, eu acho que não, você, a pessoa tá conectada, tá aprendendo, tá viva. A outra coisa que eu aprendi muito não existe vida profissional e vida pessoal. Nós temos uma única vida, faça dela o melhor que você pode fazer. Então, trazer o propósito, você se colocar, trabalhar com seus valores, é algo hoje que me é muito importante e é uma coisa que eu tenho em altíssima conta. E acho que, por último, eu gosto de uma frase do Shimon Peres, que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ele fala, é melhor ser controverso pelas razões certas do que ser popular pelas razões erradas. Excelente. Então, eu adotei isso como meta. Assuma quem você e go for it. Nossa, perfeito, perfeito. E aonde, que eu não tenho dúvida, aonde as pessoas te acham nas redes? Eu tenho LinkedIn, Ana Você já Zamper. disse até, qual a frequência de você... Então, esse LinkedIn também foi uma das coisas que eu pivotei. A minha cabeça é muito ruidosa. Eu penso muita coisa, eu tenho um ponto de vista sobre tudo que eu faço, sobre eventos, enfim, eu sempre tenho um ponto de vista. E aí, eu, motivada, assim, eu sou muito grata a Joyce Pascovitch, que eu a conheci o ano passado, passamos pouquíssimo tempo juntas e ela me deu muita força. Eu até escrevi sobre ela outro dia. Foi assim, ela talvez, até escrevi que ela talvez nem soubesse o tanto que ela me ajudou. Sim. E eu comecei a escrever um blog, então eu tenho um blog, Baia Z. Tem um Instagram também, da Baia Z. E ali eu coloco esses temas, então me sigam ali. Pelo LinkedIn você tem acesso a tudo, pelo Instagram também. Máximo, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo ou vendo vão ter muito essa inquietude de poder compartilhar e acessar todo esse conteúdo que você escreve. E para você que ficou com a gente até o final, eu quero começar dizendo que eu sempre tenho o privilégio de conversar com pessoas como hoje, com a Ana, e olhar no olho dela e falar muito obrigada por estar aqui, por compartilhar a sua trajetória, e eu convido vocês que estão por aí
para que vocês deixem os seus comentários, perguntas que eu não fiz. Também sou uma aprendiz com potencial de host. Tô adorando esse cargo para tudo. Ultimamente eu só tô colocando isso. Então me ajudem, que aí eu faço convite para ela voltar. Você volta? Adorei. Volta? Volto com o maior prazer. Eu acho que a gente não... Eu acredito muito nessa questão de energia, de sincronicidade. A gente não se conectou por acaso. Eu acho que o que a gente começou aqui é uma construção. Com certeza. Uma troca muito produtiva. Muito. E essa é uma das conexões que, na Cara e na Coragem, eu tive a oportunidade de convidar. Ela generosamente aceitou estar aqui, assim como vários outros que já estiveram e ainda estarão. Então, para você que está aí, siga-nos. Toda semana tem novidade e conteúdo que vocês queiram também, manda um inbox. Eu estou super à disposição. Muito obrigada e até breve.